Voltando à história, gente. Eu falei, né, que apesar de que eu casei com um nigeriano. Pois é, pessoal, você sabia que na Nigéria, quando a gente casa, né, com, com alguém, a nossa sogra é nossa mãe, a gente não chama ela pelo nome, a gente chama ela de mãe. No caso do meu esposo tem, quer ver? Tem a mãe dele biológica, né, que colocou ele no mundo. Tem mais duas esposas que era do pai dele, né? Que a mãe dele era o terceiro casamento, três mães, certo? E a mãe que criou ele, que é a irmã mais velha. Gente, eu fiquei assim, bobo. Esses dias eu descobri algo assim que eu fiquei encantada ao mesmo tempo, porque cada dia que passa eu vou descobrindo a cultura, né? Como funciona a cultura no país do meu esposo. Por exemplo, quando o pai dele faleceu, ele tinha 3 anos de idade. O primeiro casamento do pai dele só tinha filha mulher, não deu filho homem. Então ele pediu autorização para a esposa para poder casar novamente. E a esposa deu para que ele pudesse ter um herdeiro. A esposa, número 2, não deu herdeiro, veio meninas novamente. Então ele pediu autorização para casar pela terceira vez e a mulher autorizou. Por quê? Porque ele tinha condições de dar conta das mulheres e dos filhos, né? Então ele casou. Só que quando ele casou com a minha sogra, né, gente? Apesar de que eu não só tenho uma, tenho várias sogras, né? Então, o que aconteceu aí, pessoal? Quando ele casou com a minha sogra engravidou e veio quem? Um menino. Porém, a segunda esposa engravidou também. E ao nascer veio um menino. Aí veio esse meu cunhado, que é o mais velho, que lá pelo costume dele não é cunhado, é meu irmão, certo? Então veio esse meu irmão, ele nasceu e depois nasceu o meu marido. E ficou assim. E quando meu marido tinha 3 aninhos, aí meu pai, né, que no caso, o sogro, veio a falecer. Com a falência dele, ele ali agonizando, ele tomou a criança dos braços da mãe, né, e entregou para a irmã mais velha dele, do meu marido, e disse: cuide dele, ele é o meus olhos aqui na terra. Sabe por que ele usou essa expressão? Porque, no caso, a primeira esposa dele não deu filho homem. Então, ele arranca o meu marido dos braços da mãe e entrega para a irmã, né? Para sua irmã mais velha, que já era casada, para ela cuidar. E o outro irmão meu, né? Que é o cunhado, o caçula, no caso, tinha 10 meses de vida. Esse, porém, ele deixou com a minha sogra. E ali ele partiu. Pois é, gente, ele fechou seus olhinhos e foi morar com Alá, né? Eu espero, né? Porque a gente, quando fecha os olhos, a gente não sabe para onde nós vamos. Só Deus é quem sabe, né? Nós aqui procuramos fazer o nosso melhor para que nós possamos ir descansar ao lado do nosso pai Abraão e aguardar o chamado, certo, pessoal? Então, foi assim que aconteceu. Então, ele conversando comigo esses dias, eu perguntei por que seu pai falou quando você foi entregue para sua irmã e diz: esse é o meus olhos aqui na terra, porque não tinha filho homem na família, quer dizer, na primeira esposa. Então, meu esposo, no caso,
seria o irmão, né? E ocuparia o lugar de um filho daquela mulher que não pôde dar filho homem. É interessante, né? Lembra da história de Abraão com a sua esposa, a Sara e a serva Agar? Pois é parecido, parecidíssimo. Pois é desse jeito aí. Vocês entenderam essa história, gente? Olha, pessoal, cada dia eu aprendo um pouquinho. Culturas diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes. Gente, eu gostaria de morar na Nigéria por um tempo, só para poder conviver com aquele povo e aprender um pouquinho mais. Não querer morar definitivamente, mas pelo menos passar um tempo ali para poder entender melhor, porque a gente só entende as coisas quando a gente está vivendo, está convivendo na pele dos outros. Enquanto a gente está aqui do lado de cá, a gente não entende nada. Tudo para nós é novidade, tudo para nós é que ignorância. Para que isso? Ah, isso não existe, porque o brasileiro não sabe dar valor a nada, entende? Então, esse é o meu vídeo para os Dias dos Pais. Meu esposo é o olho do pai dele aqui na Terra. E quando a mãe dele faleceu, a mãe biológica, tá? Porque ele tem mais 3 mães, certo? Que são minhas mães também. Então, quando a mãe dele faleceu, ela gritava pelo nome do meu marido, porque é o filho mais velho desse terceiro casamento, né? Do meu sogro. E o segundo casamento dela, no caso, ela dizia: Ibrahim, Ibrahim, você será os meus olhos de hoje em diante aqui na terra. Pois é uma coisa séria, né? É um costume que brasileiro não tem. Mas é isso. Um beijão, curta, comente e compartilhe.